Aleluias e glórias àquele que vive e que reina para todos sempre. Estamos de volta para a glória de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, né? Que Deus continue abençoando vocês. Vocês são sempre bem-vindos aqui nesse canal para juntos estarmos aprendendo a palavra, algo a respeito da palavra do Senhor, que é vida. A palavra do Senhor é vida, é viva, né? E mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Então estamos de volta. Estamos aqui para continuar falando sobre aquele outro vídeo, o vídeo anterior, continuar aquela mesma passagem que está em Lucas no capítulo 18. Vamos ler agora do versículo 9 ao versículo 14. Se você estiver com a Bíblia, como sempre eu te digo, pegue ela aí, vamos acompanhar comigo, por favor. Se você não tiver, então fica ligado, presta atenção, porque eu acredito que Deus irá falar aos nossos corações nesta manhã ainda, tá bom? Vamos lá, Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, para todos sempre, porque o Senhor é Deus e é o Todo-Poderoso, e é digno de ser louvado e exaltado. Glórias a Deus nas maiores alturas, aleluia. Vamos lá, versículo 9, diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos, confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros, né? Louvado seja Deus. Versículo 10: Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu, justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Louvado seja Deus. Irmãos, essa passagem é muito importante. Por quê, meus amigos? Porque é muito importante, porque ela fala de como nós devemos nos portar diante de Deus em oração, de como nós devemos nos posicionar diante daquele que tudo criou. Ela fala de uma farsa chamada a autojustificação. Se você for conversar com muitas pessoas, elas vão dizer: ah, mas eu ajudo os pobres, eu não falo mal de ninguém, e elas acham que isso é suficiente para quando Deus, Jesus Cristo, voltar, levá-las ao céu. Não, isso é engano. Ninguém será salvo pelas obras, ninguém pode justificar a si mesmo, porque quem nos justifica é Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu para que Deus olhasse para nós e agora não vesse mais em nós, e agora nos perdoasse por nossa culpa. Jesus Cristo levou a nossa culpa. Ele nos justificou e Ele é o nosso justificador, tá bom? Vamos falar um pouco sobre o publicano e o fariseu. O fariseu era aquele religioso ao extremo, né? Era aquele que, por exemplo, a lei orientava ali a jejuar uma vez na semana. Ele jejuava logo 2. Outra questão envolvendo os fariseus é o que? Por exemplo, aqui cita os dízimos. O dízimo era para ser tirado da colheita. O fariseu também tirava da sua horta. Isso aqui que eles faziam não estava errado. O problema é a intenção do coração, né? É quando você ajuda alguém: ah, eu ajudo porque Deus tem gente que diz isso: Deus vai me preparar um bom lugar. Não é isso. O bom lugar no céu diz respeito a crer que é pecador e crer que Jesus morreu para nos fazer perdoados, para nos justificar. Morreu no nosso lugar. É isso que justifica o homem. Então, esse fariseu, ele pegava a lei e acrescentava mais coisas ainda na lei para que fosse visto como o verdadeiro servo do Deus vivo. E isso gerava nele o quê? Gerava nele um sentimento de superioridade. Isso aos olhos de Deus é terrível. Eu acredito que você deve conhecer alguém assim, né? Talvez alguém que ore bastante, que jejue bastante e que acaba se achando melhor do que o outro, ou mais crente do que o outro. Nada disso. Deus, ele vem, e agora ele vem procurando aqueles que são pobres de espírito. Lembra do Sermão do Monte?
O Sermão do Monte, quando fala pobre de espírito, quer dizer aquele seres humanos que olham para si mesmo e dizem: eu não posso fazer nada para ser salvo, a salvação vem do Senhor, eu sou pecador. Então o publicano era aquele que cobrava impostos, ele era funcionário de Roma, sendo que Roma dominava sobre o povo de Israel. Então ele era contratado por Roma para cobrar imposto do seu próprio povo. Ele era humilhado, ele era odiado, porque ele cobrava imposto do seu próprio povo. Então esse homem entra ali, esse homem, enquanto um está lá orando, se gabando diante de Deus, e eu pergunto para você, quem pode se gabar diante de Deus de alguma coisa? Deus conhece seu coração, Deus conhece sua mente, Deus conhece meu coração e conhece a minha mente, Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem eu sou, né? A Bíblia diz que ninguém precisava falar a Jesus a respeito de alguma pessoa, porque Jesus conhecia o coração do homem, né? Ele conhece você, ele me conhece. E aquele fariseu enganado, tentando se justificar pelas obras, mas o publicano chega ali e fala: olha, eu sou pecador, eu não vou levantar nem a minha cabeça, porque eu conheço os meus pecados. Uma coisa que o publicano apresentou ali também é algo chamado arrependimento. Quando a pessoa vai até um lugar e ele se humilha diante de Deus, ele reconhece os seus pecados, ele é justificado. Por quê? Porque ele entendeu: eu nada posso fazer, sou pecador. Ele vem e bate no peito e diz: tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Então a posição da oração é quando nós vamos a Deus e nós entendemos que nada podemos fazer. Nós entendemos agora que nós não estamos preocupados em de repente difamar um irmão, ou alguém que não ora, ou alguém que ainda não obedece a palavra de Deus. O sentimento aqui do fariseu deveria ser, no mínimo, dizer: Senhor, transforme esse publicano. Senhor, tenha misericórdia dele, mude a história dele, né? Ele está em uma situação difícil, mas o Senhor tem poder para transformá-lo. Mas pelo contrário, para o fariseu, aquele publicano era nada mais, nada menos do que alguém em que ele poderia olhar e dizer: eu sou melhor do que esse publicano. Não é isso que Deus quer. A Bíblia diz aqui no versículo 14, vai dizer assim: digo-vos que este desceu justificado, o publicano, né, para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então devemos nos humilhar diante do Senhor. Devemos dizer: Senhor, eu nada sou sem ti. Senhor, a salvação só vem de ti, e eu peço ao Senhor que perdoe os meus pecados, porque pela misericórdia do Senhor, a tua palavra nos diz que eu tenho um advogado que se chama Jesus Cristo, e ele intercede por nós, né? E agora nunca, jamais devemos ter um sentimento de altivez para com talvez os mais fracos na fé, para com talvez aqueles que ainda não vivem uma vida plena em obediência da palavra de Deus, mas sim orarmos uns pelos outros, para que Deus venha transformar a cada um. E nunca nos gloriarmos e buscarmos justificação pelas obras. As obras não salvam ninguém, né? Para ser salvo não devemos fazer as obras, mas quem é salvo deseja fazer as boas obras. Não fazer as obras para ser salvo, e sim fazer as obras porque é salvo. E o Espírito Santo está transformando a vida, a mente e o coração. Então aquele publicano, ele subiu justificado, ele chegou todo quebrado, ele ali falava com o Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Batia no peito, né? Ser propício a mim, tenha misericórdia de mim, o pecador. Já o outro, o fariseu, estava ali cheio de méritos, entre aspas, cheio de falsa justiça, né? Eu sou crente, eu faço, eu dizimo, eu sou, não, Jesus é tudo, né? Jesus é tudo, e sem Ele nós não somos nada. Irmãos, isso é muito interessante, a posição como servo de Deus, de orar ao Senhor, né? Ele é o nosso Senhor, Ele não deixou de ser o nosso Senhor, tá? Ele não é o nosso empregado, Ele é aquele que nos ama, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele nos ama, como eu falei no vídeo passado, né? Que seja feita a vontade de Deus. Quando nos prostrarmos diante de Deus, nós temos que ter consciência de quem Ele é, o Criador do Universo, aquele que poderia muito bem ter nos lançado, ter nos abandonado à nossa própria morte, eu vou dizer assim, né? Porque todos pecaram e destituídos foram.
da glória de Deus, mas Ele nos amou. E Ele merece ser reverenciado como o Senhor das nossas vidas. E Ele merece que nós olhemos para o céu, ou até mesmo nem levantemos a cabeça como esse publicano, e nós venhamos dizer: Senhor, só o Senhor pode fazer alguma coisa, só o Senhor pode salvar. Só o Senhor é quem pode me justificar. E nós, crendo no Senhor Jesus Cristo, nós louvamos a Deus agora porque somos justificados pelo fato de que Jesus pagou um alto preço. E quando nós formos à oração, agora nós vamos alegres. E vamos consciente de que precisamos a cada dia nos humilhar diante do Todo-Poderoso. E sempre reconhecer. E com isso Deus ele justificou o publicano. E a partir daquele momento você vai começar a entender que nós precisamos orar pelos aqueles que são mais fracos, né? Orar por aqueles que não conseguem nem orar, orar por aqueles que não conseguem se firmar na presença de Deus. E tudo que nós fizermos nunca, jamais para ser contado como justiça diante de Deus, mas sim como fruto, como resultado da transformação do Espírito Santo no nosso coração, né? Do que nós devemos nos gloriar, da cruz de Cristo, do que Cristo fez para nos salvar. Isso nós devemos gloriar, nós devemos nos alegrar nisso. Jesus nos salvou. E quando fazemos isso, nós estamos no caminho certo. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Se você está passando por momentos difíceis, não desista. Continue crendo, continue orando ao Senhor, continue clamando ao Senhor, né? Se você tem passado por momentos em que você não sabe mais o que fazer, ei, existe um Deus, entra em oração ali, entra em oração como fez o publicano, reconhecendo: Senhor, olha para a minha situação, eu nada posso fazer, só o Senhor na minha vida agora. E eu creio que Deus irá ouvir a sua oração e irá agir, como foi falado no vídeo anterior, segundo a vontade dEle. É sempre segundo a vontade dEle, tá bom? Fica na paz, que Deus continue te abençoando, tá bom? Inscreva-se no canal, estaremos aqui sempre compartilhando a palavra do Senhor. E lembre de nós em suas orações, tá bom? Estaremos também orando por vocês, que Deus abençoe cada vida, em nome